Olá pessoal, tudo bem? Então, como nós tínhamos comentado, nós vamos dar início à nossa próxima aula, né, que é comunicação em redes elétricas e fibra ótica, só para a gente fechar esse assunto de meios de transmissão, não que esses sejam meios que nós vamos focar aqui na disciplina, né? Então, vamos lá, né? Nós vamos abordar aí alguns pequenos tópicos relacionados a esses assuntos para vocês entenderem por que, que talvez a gente não utilize ou utilize uma dada tecnologia, né? Então, quando a gente pensa em comunicação sobre a rede elétrica, para a gente parece que é algo bem interessante, né? Porque imaginem que eu tenho uma Smart TV e eu plugo ela na tomada e o sinal da internet está ali na tomada, então eu não preciso de cabo nenhum adicional, né? Eu tenho energia e comunicação nesse sinal. Só um momentinho, pessoal. Então, por que que eu não utilizo mais comunicação sobre rede elétrica, né? Então, me parece bem aceitável, né, que eu tenho lá o meu sinal de rede elétrica nos 50, 60 Hz e eu injeto um sinal lá em megahertz e esse sinal vai ser modulado em cima dos 60 Hz, né, e ok, isso vai funcionar. E inclusive existe equipamentos comerciais aí, por exemplo, medidor de energia elétrica que comunica por PLC, né? Tem câmeras que utilizam PLC, né? Tudo isso parece muito interessante, mas daí nós pensamos a nível da nossa casa, né? A gente tem um PLC em casa, né? Em geral não tem, né? E qual que é o motivo disso, né? Então, a gente falou muito sobre meio de comunicação, né, pessoal? Então, pensem o seguinte: se nós temos um cabo extremamente específico que foi pensado para transmitir altas taxas de transmissão, como a gente tem na internet, o que que parece para vocês uma conexão elétrica dessa forma, né? Porque em muitas casas, né, e até em prédios, quem faz a grande parte da instalação elétrica é até um pedreiro, né? É um eletricista com algum curso bem básico, né? E na verdade, para 60 Hz, pessoal, uma conexão em olhar dessas aqui funciona, né? É aceitável, né? Então, em geral, o cara faz ali uma voltinha e usa um parafuso ali para prender a conexão, ou faz dois oleais assim e faz a conexão. Não tem solda, não tem nada, né? Então, 60 Hz, pessoal, passa tranquilo aqui nessa conexão. Mas imaginem o sinal em megahertz, usando esse fio aqui para ser transmitido, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Toda a rede elétrica ela foi pensada para 60 Hz, ela não foi pensada para altas frequências. Então, nós temos o primeiro ponto de problema, né? Segundo, né, pessoal? Quando eu tenho uma geladeira, um ar-condicionado, uma televisão, qual que é a impedância característica desses dispositivos e qual que é a impedância característica dessa linha, né? Então, eu tenho dispositivos de baixa impedância e impedância variável, né? Numa instalação elétrica. Então, o que que significa? Eu posso ter... esse meio não é propício, né, para transmissão de dados, então ele vai começar a ter reflexão do sinal. Em alguma casa vai ter mais atenuação numa frequência, em outra casa menos atenuação, né? Então eu tenho esses problemas, assim como eu tenho o efeito de ruído eletromagnético desses dispositivos, né? Um micro-ondas, uma geladeira, a gente pega aqui, antigamente, né, o liquidificador, ele causava interferência na recepção de TV, né? E esse ruído ele está no mesmo cabo e talvez em mesmas frequências que a comunicação, né? Então, além disso, eu posso ter o efeito dessa injeção de sinal em alta frequência do PLC nos outros equipamentos. Então, qual que é o efeito de injetar esse sinal em alta frequência aí para um computador, para uma televisão? Talvez isso cause um problema, né?
Sem falar, pessoal, que eu tenho alguns outros problemas, como, e se eu tiver uma comunicação PLC numa casa, ela não passa para outra casa? Né? Talvez ela passe e daí nós vamos ter interferência nas duas. Né? Outro problema, talvez, quando eu tenho um sistema trifásico. Né? Se eu injetar um sinal numa fase, o sinal não está na outra fase. Né? Então, para eu fazer uma ponte entre fases, uma das coisas que você faz é uma conexão capacitiva, porque um capacitor ele não vai deixar passar sinal CC, mas ele vai deixar passar sinal de alta frequência. Então, eu consigo ainda fazer algumas pontes entre fases. Né? Mas o grande problema, pessoal, é que nós temos um meio de transmissão que não é propício para transmitir dados em, provavelmente, banda passante, né, os dados em banda larga, que nós precisamos, por exemplo, uma conexão de internet. Né? Então, só para vocês terem uma ideia o quanto era difícil comunicar em redes elétricas, eu trouxe, e vocês podem ver que essas imagens são até antigas, né? Como que funcionava esse protocolo antigo aí que era o X10, né? Então, daí vocês vão ver o quão rudimentar era, ou iniciou a comunicação por power lines, né? Por linhas de rede elétrica. Então, o padrão X10, ele usava como início de transmissão um cruzamento por zero do sinal elétrico, de 60 Hz. E como que ele representava os bits? Né? Então, um burst de 120 kHz, imagine um sinal de 120 kHz, sendo transmitidos por 1 milissegundo a partir da transição, depois uma repetição desse sinal em 2,78 milissegundos e a repetição desse sinal em 5,55 milissegundos, o mesmo sinal. Imagine um sinal alternado aqui, transmitido em 120 kHz por 1 milissegundo aqui, depois por 1 milissegundo aqui, depois por 1 milissegundo aqui. Isso era a representação de um bit 1. Né? E não ter o sinal num período era a representação do bit 0. Né? Então, qual é a primeira coisa que vocês percebem? Que a cada ciclo de 60 Hz, vocês têm um bit. Então, o quão lento é essa comunicação, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, essa comunicação ela consistia de um código de início, um código de casa e um número, ou uma função. Né? Então, quando eu transmitia um código de casa e um número, isso aí podia representar um dispositivo, o dispositivo A2 lá da casa. Né? E daí eu podia selecionar vários dispositivos. Eu poderia dizer, primeiro eu transmito casa A2, depois casa A3, depois casa A4 e depois eu dou uma função. Depois a gente vê o que é a tabela de função. Mas digamos, poderia ser a lâmpada 2, 4 e 6 e eu mando elas todas ligarem. Né? Então primeiro eu seleciono elas, depois eu mando a função. Só que, pessoal, para mandar só o número, vocês precisavam de quantos? 4 bits, mais 4 bits, mais 5 bits. São 13 bits. Isso significa 13 ciclos de 60 Hz. Mas, para piorar, né, um bloco completo tinha que ser transmitido 2 vezes. Então, eu tinha que transmitir o código de início, casa e número, código de início, casa e número, 2 vezes, para garantir que a recepção foi correta. E a transmissão entre esses 2 blocos ainda tinha que ter um espaçamento de 3 ciclos. Então eu transmitia um bloco, 13 ciclos, esperava 3 ciclos e transmitia mais outro bloco, mais 13 ciclos. E isso era só para selecionar o dispositivo, pessoal. Né? Então eu tinha 29 ciclos para selecionar o dispositivo. E daí eu tinha mais 29 ciclos para dar uma função. Né? Porque daí eu tenho o código de início, o código da casa e a função. Né? Então eu tenho aqui uma tabela, né, dos códigos de casa possível, que iam de A a P. Daí eu tinha números, né, que poderiam ir de 1 a 16. Então isso já limita um pouco, né, pessoal? Eu teria que usar mais códigos de casa se eu precisasse. Eu poderia usar, por exemplo, códigos de casa, um código para uma sala, um código para um quarto, né? E
o número de dispositivos lá dentro daquele ambiente, e daí eu tinha funções, né? Que poderia ser o on, off, ou até uma diminização, por exemplo, né? Mas imaginem, pessoal, que leva um segundo para mandar isso, né? Um código para mandar ligar uma lâmpada, transmitindo 1 bit por ciclo, dessa forma, leva praticamente um segundo para mandar ligar ou desligar uma lâmpada. O que é ok, né? Mas ia ter um atraso. Imagine vocês apertando lá o interruptor e não ia ser instantâneo, né? Vocês iam ter um tempo e depois daquele tempo vocês iam ver a lâmpada apagando, o que seria até um pouco estranho, né? A gente não está acostumado com isso. Mas por que a gente usava ou tentou usar esse X10? Basicamente porque era barato, né? Um sistema super simples de ser implementado. Mas, obviamente, né, pessoal, a comunicação por rede elétrica ela avançou, né? Tanto que a gente tem hoje esses sistemas, inclusive de câmera, entre outras coisas que funcionam por power modem, né? Mas eu continuo tendo os mesmos problemas, né? Que se eu tenho uma casa que a instalação elétrica não foi bem feita, eu provavelmente vou ter mais um canal não ideal, né? E por isso eu vou ter muitos problemas com PLC. E esse talvez seja um dos motivos que a gente não tem tanto os power modems, né? Além de eu não vou ter conexão sem fio, né? Então eu teria que ter sempre algo plugado ali na rede elétrica e depois ter o Wi-Fi em conjunto, né? Então eu poderia usar em conjunto essa rede elétrica com o Wi-Fi. Tá? Mas para eu ter estabilidade e atingir as altas taxas que a gente consegue hoje com o PLC, eu preciso de equipamentos de alto custo, também eles não são bem difundidos, né? Então essa é uma tecnologia que no final das contas ela não foi muito para frente, né? Apesar de existir equipamentos disponíveis, né? Certo, pessoal? Então, a gente sai de uma tecnologia de meio de transmissão que não é tão utilizada por N problemas e vai por uma tecnologia que, na verdade, solucionou grandes problemas da internet, né? Que são as altas taxas de transferência de dados que a gente precisa aí nos backbones e conexão intercontinente, né? Que é a fibra ótica. Mas, apesar disso, pessoal, a fibra ótica pode ser utilizada até mesmo na comunicação de uma instrumentação. Aí, quando eu tenho um inversor que tem muita interferência eletromagnética, um inversor de alta potência, eu posso tirar os dados ali, a instrumentação, né, do inversor, utilizando fibra ótica. E eu vou ter algumas vantagens de fazer isso, né? Então, claro que lá na casa de instrumentação eu não penso em largura de banda, né? Mas fibra eu tenho uma grande largura de banda. A gente está falando até centenas de gigabit por segundo. Eu tenho uma certa rigidez elétrica e mecânica, né, pelas características de como que eles fazem a fibra. Ela não é uma coisa tão fácil de quebrar, assim como a gente pensa, né? Ela tem algumas grandes vantagens, como ela é totalmente imune à descarga atmosférica. Então pode cair um raio do lado da fibra que a gente não vai ter problema. A gente tem baixa atenuação do sinal, né? Então ele é inferior a 0,3 dB por quilômetro. Não em qualquer fibra, né, pessoal? A gente vai falar um pouco de tipos de fibra, mas é por aí. Tem essa capacidade de atendimento intercontinental, né? Mas para isso eu preciso, se a gente tem um decaimento do sinal, né, eu preciso de regeneradores, eu preciso de amplificadores para reamplificar esse sinal. Não é jogar uma fibra aqui no Brasil e pegar lá nos Estados Unidos e achar que o sinal está perfeito lá do outro lado, né? A gente tem regeneradores. Eu tenho a ausência de diafonia, né? Eu não tenho problema de transmissão de informação de uma fibra para outra. E a matéria-prima é abundante, é sílica, né? Derivado da areia. Então a gente... Claro que o processo da fabricação não é tão simples, né? Por isso que ela não é tão barata, mas a gente tem matéria-prima abundante, né? Então a fibra tem várias vantagens. E como que a gente transmite dados dentro da fibra, né? Essa imagem não é a melhor do mundo, mas ela é uma das imagens que mostra os comprimentos de onda que a gente usa para fibra ótica, né? Mas ela está lá no comprimento de onda do infravermelho, infrared aqui, né? Então, notem, pessoal, que nós estamos, a gente
está falando de comunicação aqui em megahertz, gigahertz, terahertz, e nós já estamos próximos da luz visível aqui, quando a gente usa o sinal que a gente usa na fibra ótica. Então, é um sinal de alta frequência, né, pessoal, e com um comprimento de onda muito pequeno, na casa dos nanômetros, né? Então, esses são comprimentos de onda típicos de fibra ótica. Então, se a gente pegar essa imagem que é um pouco melhor, né, do espectro de frequência que a gente tem, se aqui está a luz visível, e nós vamos falar sobre comunicação em luz visível, né, nós temos essa faixa aqui do infravermelho, né, em que nós temos aí esses comprimentos de ondas. Podem ver que a gente está falando aqui, ó, de altas frequências extremas aqui nos 300 GHz com comprimento de onda em milímetros, né? Quando a gente está no infravermelho, nós estamos em comprimento de onda na casa dos nanômetros. E aqui eu tenho só uma diferenciação, né, pessoal, que nós temos as fibras de monomodo ou single mode, né, e as fibras de multimodo diferem um pouquinho o comprimento de onda e dos sinais que a gente utiliza, né, mas todos dentro do espectro do infravermelho. Então, como que funciona uma fibra ótica no final das contas, né? Inicialmente, pessoal, tem um sinal elétrico. A gente tem que ter um sinal elétrico porque quem gera o sinal são equipamentos eletrônicos que trabalham com sinais elétricos. E esse sinal elétrico ele acaba passando por um fotodiodo. A gente vai simplificar bastante o gerador de sinal da fibra, né? E esse fotodiodo ele gera um sinal de infravermelho, né? Que é transmitido por essa guia de onda que a gente chama, que é a fibra ótica, né? E esse sinal de luz ele chega do outro lado e vai chegar num fototransistor que vai de novo codificar esse sinal de luz em sinal elétrico, né? Então, nas duas pontas nós temos sinais elétricos. Obviamente, né, pessoal, que o gerador de sinal de fibra para essas bandas altas, elas não são tão simples assim, né? Nós temos dispositivos extremamente de alto desempenho, né? Porque um fotodiodo ele não tem um desempenho muito bom. Um fotodiodo simples aí que a gente usa para um sensor, né, de corte de infravermelho, né? E eles têm também um conjunto óptico lá, muitas vezes até de lentes, né? Não é algo tão simples. Bom, mas qual que é a ideia, né, pessoal? A gente lança um sinal de luz reto lá na fibra? Não necessariamente, né, pessoal? A ideia é utilizar lá um princípio que vem da lei de Snell, que se eu tiver um sinal de luz incidindo entre dois meios, né, com uma certa angulação, vai chegar um momento que, em vez de refratar, ele vai refletir, né? Então, o princípio de operação da fibra ótica é luz refletida, né? Porque por mais reto que esse sinal de luz entre ali na fibra, né, ele não vai ser extremamente preciso a ponto da gente não ter nenhuma angulação nesse sinal. Então eu tenho angulação, né, por mais que eu use a fibra lá de modo monomodo, né? Então eu vou ter reflexão. E o que diz essa lei de Snell, né? É bem simples, né? A lei também conhecida pela lei de refração, né? Se eu tenho, e esses meios podem ser ar e água, por exemplo, né? Uma coisa bem simples, né, pessoal? Eu tenho uma transmissão de um sinal de luz aqui, que incide com uma certa angulação no outro meio, né, em relação a uma normal. A relação do seno desse ângulo de incidência aqui em relação à normal multiplicado por esse índice de refração, esse N aqui, vai ser exatamente igual ao índice de refração do outro meio multiplicado pelo seno desse ângulo aqui que o sinal vai refratar. Então ele não vai... Isso aqui é física básica lá do 2º grau, né? Esse sinal não vai passar exatamente na mesma angulação, ele vai angular, né? E essa angulação ela tem relação com os índices de refração desses meios, né? E o índice de refração, na verdade,
é uma relação da velocidade da luz pela velocidade de propagação desse sinal nesse meio diferente, né? Então, cada meio tem uma velocidade de propagação de um dado sinal. Tá? E vai chegar um momento, né, pessoal, que em vez de eu ter esse sinal refratado, eu vou ter esse sinal refletido. Né? E para isso eu tenho um ângulo crítico, a partir de qual o sinal ele vai percorrer aqui a borda do... É meio estranho pensar nisso, né? Mas existe um ângulo de incidência de luz que, se eu estiver embaixo d'água gerando ele, o sinal de luz ele vai trafegar pela borda da água, né? Que seria o ângulo crítico, né? E a partir do qual eu tenho reflexão. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Um exemplo bem bobo aqui. Se eu tiver um raio de luz dentro da água com um ângulo de 50 graus, e eu tenho que o índice de refração da água é aproximadamente 1,333, né? E o do ar, obviamente, é 1, né? Então, se eu aplicar a lei de Snell e tentar achar o ângulo com que essa luz vai trafegar no ar, eu vou ter um seno maior que 1. Né? E isso, obviamente, é impossível de satisfazer. Né? Então, por isso, se eu aplicar de outra forma e tentar encontrar o ângulo crítico, né, eu consigo encontrar o ângulo crítico, que é 48,6 graus. Né? Então, qualquer ângulo maior do que 48,6 graus, eu vou ter reflexão. Tá? Bom, a fibra ótica, né, pessoal, obviamente a gente em casa chega a um cabo de fibra ótica, mas eu posso ter até 144 fibras óticas num cabo, né? Vocês imaginam que eu não vou ficar passando cabinho a cabinho pelo oceano, né? Então são cabos enormes, com muita fibra, né? E essas fibras podem ser multimodo ou monomodo. Qual que é a ideia de uma fibra multimodo e monomodo? Primeiro, a gente tem que entender que elas têm diferença no tamanho do núcleo de vidro ali, né? Que nós temos, de sílica que nós temos ali dentro. Né? Então, na monomodo, na single mode, né, a gente tem 9 micrômetros, o tamanho dessa fibra, e no multimodo a gente tem 50 micrômetros. Só para vocês terem uma ideia, o cabelo humano tem em torno de... Tem cabelo mais fino e mais grosso, né? Mas a média aí é 100 micrômetros. Né? Então é mais fino que um fio de cabelo. O que é, de certa forma, impressionante, né? Como é que a gente fabrica esse tipo de dispositivo. Né? Então, o núcleo da fibra é que muda, o tamanho do núcleo da fibra. E, obviamente, né, pessoal, talvez seja até mais fácil fabricar o multimodo, porque ele não é tão fino, né? Mas qual que é a diferença de um e de outro? Né? Parece, né, quando a gente pensa assim, multimodo, sempre múltiplo parece melhor, né? Então parece altamente atraente a ideia do multimodo, né? Mas o multimodo, ele diz respeito a que eu consigo transmitir vários sinais de luminosidade aqui dentro de uma fibra só. Então, isso parece bom, né? Eu tenho vários sinais. E essa característica que é interessante, ela na verdade traz algumas limitações. Né? Então, quando eu tenho uma fibra multimodo, obviamente, eu vou ter o sinal refletindo em vários ângulos aqui dentro. Né? Então, como cada feixe de luz tem um caminho individual, né? Imaginem que se eu tiver mais inclinação ou menos inclinação, isso aqui vai demorar mais ou menos para trafegar na fibra, né? Então, o sinal vai chegar, os sinais diferentes vão chegar em momentos diferentes na fibra. Né? Primeiro problema, isso é, de certa forma, um problema, porque eu tenho latências diferentes, né? E complica a decodificação do sinal. Essa dispersão a gente chama de dispersão modal, né? E ela cria, na verdade, limites na distância, né? Porque eu vou ter sinais com mais e com menos reflexão, né? Então, aqui ficou metros pés, mas é metros, né? Então, isso limita um pouco a quantidade de dados que eu consigo transmitir numa fibra dessas, que é em torno de 10 gigabits por segundo, né? E até 300 metros, porque como eu tenho mais reflexões, né? Então, cada uma dessas reflexões eu vou perdendo um pouco de intensidade luminosa, porque um pouco dessa luz ali
para entender isso, a gente tem que ir para a física de partículas, né? Eu perco um pouco dessa intensidade luminosa em cada reflexão. Já quando eu utilizo uma fibra ótica em que o núcleo é muito mais fino ainda, né, que é as fibras monomodo, né, as single modes, eu tenho uma limitação de dispersão, não tenho tanta dispersão. Essa fibra ela é praticamente um guia de onda, né? Eu não sei se vocês têm lá em ondas de propagação guias de onda, né? Mas eu consigo, inclusive, criar um cano que é um guia de onda para um sinal de uma certa frequência, né? Então a gente entende mais ou menos como essa luz é canalizada nesse ambiente que é a fibra, né? E devido ao tamanho desse core do núcleo, né, da fibra, em relação ao comprimento de onda dos sinais transmitidos, ele opera como guia de onda. Né? Então eu tenho muito pouca a reflexão aqui parece reto, né? Tem um pouquinho de reflexão, mas ela é muito menor, né? Então com isso eu uso essas fibras quando eu preciso de mais do que 300 metros aí de comprimento de transmissão de dados, né? E daí me parece, por que eu não uso sempre então monomodo se ela é melhor, né? E a largura de banda é maior também? Porque os transceptores que eu uso para transmitir esse monomodo, eles têm um custo muito maior. Né? Então, como eu tenho um custo maior, em alguns casos em que eu não preciso dessa conexão de fibra tão longe, eu posso usar o multimodo. Né? Então, eu tenho fibras multimodo com índice de passo, né? Ou essas fibras multimodo com índice gradual, né? Então, ou o sinal vai estar assim na fibra, refletindo assim, ou ele vai ter essa inclinação, né? Essa curvatura, né? Então, eu posso ter esses dois tipos de fibra multimodo e, se vocês perceberem, me parece que esse sinal aqui é um pouco melhor, né? Então, mas ele é mais complexo de ser gerado, né? E o single mode, a gente até imagina que é uma conexão assim, mas eu tenho um índice de inclinação muito leve aqui, que às vezes pode gerar um pouco de reflexão aqui na fibra multimodo, né? Single mode, né? A monomodo. Então, para vocês terem uma ideia aqui de tecnologias de fibras single mode e aqui multimodo, né? Eu tenho esses tipos de fibras aqui, em que eu posso chegar aí a quilômetros de distância com alguns tipos de fibras. Então eu tenho aqui 100 gigabit por segundo, né, a 100 quilômetros com esse comprimento de onda aqui na fibra single mode, se eu usar esse tipo de fibra aqui. E já nas multimodos, pode ver que a gente tem ali 33, 82, até 400 metros, né, com limitação de 10 GB, né? Ou algumas outras fibras a gente consegue ir até 40 gigabit por segundo para distâncias um pouco menores, né? Quando eu uso o multimode. Então a fibra resolveu esse problema que a gente tinha de conseguir transmitir uma grande quantidade de dados numa distância considerável, de quilômetros, aí centenas, milhares de quilômetros. Claro, né, pessoal, com regeneradores. Tá? Então, como vocês podem ver, a fibra ela é algo mais complexo de se lidar. Né? Vocês devem imaginar aí que a própria eu quebro a fibra para fazer uma junção de fibra, isso é algo altamente especializado, né? Os equipamentos de fibra agora reduziram o custo, né? Mas o equipamento que gera esses sinais também ele é de alto custo, né? Então, grande parte das redes que a gente utiliza dentro de um local mais confinado, como uma empresa, um escritório, né? Uma fábrica, ainda são cabos de cobre, né? Em geral, de par trançado. Né? Então, a gente vai falar mais sobre codificação, modulação desses sinais, mais voltados a sinais usando cabo de cobre quando a gente estiver falando da camada física, né, da continuação da camada física.
E, obviamente, né, pessoal, eu tenho toda uma informação da camada física radiofrequência que nós vamos ver num próximo momento aí, em que nós vamos falar da multiplexação, modulação, modos de propagação e até mesmo um pouco de antenas aí na comunicação sem fio, para vocês entenderem por que as coisas são do jeito que elas são, né? Então, obviamente, a gente vai falar disso também, né? Mas na próxima aula nós vamos falar de codificação, né, numa aula, e depois sobre multiplexação em outra aula, em banda base, utilizando basicamente cabos de cobre, né, e suas derivações, independente de ser coaxial ou o cabo de par trançado. Então a gente vai entender como que eu codifico os nossos bits lá em sinal elétrico, né? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.